Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala, Doutor. O nosso tradicional encontro das noites de quartas-feiras, das tardes de sábado e tardes de segunda, né? Encontro esse que já vai lá para 20 anos. 20 anos de Fala, Doutor. Um bom tempo de estrada, né? O mais antigo programa da TV aqui de Montes Claros no ar. Ininterruptamente. Gente, hoje vocês acompanharam aí uma pane geral nas redes sociais, né? Quem adora mexer com WhatsApp, né? O vulgarmente chamado de Zap Zap, teve muita dificuldade para mandar imagens hoje. As mensagens até que iam, não com a certa rapidez habitual, as imagens então de forma horrorosa. Facebook nem se fala, né? Instagram eu não sei como é que está, se está funcionando bem ou não, se está no mesmo ritmo ou não, mas eu creio que tem uma pane geral. E coincidentemente, ontem comemorou-se no planeta 30 anos da criação da web, né? www, ou seja, a internet particular, a internet de domínio público. Não sei se coincidência ou não, né? 30 anos após, bem no auge do seu mais alto pico de evolução, está tendo esses probleminhas aí. Provavelmente amanhã as operadoras, as empresas que administram vão explicar o que aconteceu. Mas esse é o gancho para o programa de hoje, tá? O que a rede mundial de computadores, o que a internet trouxe de mudança na vida e no comportamento das pessoas? O que isso influenciou na mudança do comportamento entre jovens, adultos, terceira idade? Quais os reflexos, não é? Como que era o jovem de 30 anos atrás? Como que é o jovem de hoje? Já ouviu falar na geração X, Y e Z? Pois é. Tudo isso e muito mais no programa Fala Doutor de hoje, com a psicóloga Mônica Alves, que vai nos dar uma aula sobre esse tema. Convido você a participar através dos nossos telefones 998506500, é o telefone para você ligar deixando a sua pergunta por escrito, e também o WhatsApp 999860326, se estiver funcionando, mas eu creio que sim. Você vai concorrer a 2 kits de brindes, tá? Da Milo Odonto. Maurício daqui a pouquinho vai colocar aí o que tem dentro desse kit de brinde. Tá lá, ó, enxaguante bucal, creme dental e fio dental, tá bom? Da Milo Odonto, que fica ali na Praça Honorato Alves, o doutor Marcos Milo Simões. Mônica Alves, boa noite, prazer tê-la conosco mais uma vez aqui no programa Fala Doutor. Boa noite, Afonso, boa noite a todos. É sempre um prazer, né, poder representar a psicologia. E num tema como esse, né, no impacto aí da tecnologia nos comportamentos, a psicologia hoje vai trazer algumas reflexões, não aula. Ok. Mas, Mônica, vamos lá. Quer dizer, a gente sabe que o padrão de comportamento, ele tem alterado de forma muito radical, principalmente nos últimos 30 anos. Vamos imaginar assim. Nos 50 nem se fala, né? Mas mesmo nos últimos 30 anos. O que era absurdo há 30 anos atrás, hoje é absolutamente normal, daqui a pouco vai ser quase que impositivo. É o que muita gente fala, né? A família, por exemplo, tem passado por mudanças extremamente radicais. O conceito de família de 30 anos atrás é totalmente diferente do conceito de família nos dias de hoje, inclusive no aspecto legal, não é? Sim. O que era família tradicional, marido, homem, marido, mulher, filhos, hoje, pessoas do mesmo sexo, com adoção de filhos, não é? Legalmente constituídas, quer dizer, a mudança foi radical,
E a mudança também está sendo radical no padrão de comportamento das pessoas, no modo de vestir, no jeito de agir. Isso tudo tem a ver com essa tecnologia, essa chegada da internet, que para o Padre Léo da Canção Nova ele gostava de chamar de infernet, desde que mal utilizada, né? Que o Deus não tenha, né? Já falecido. E aí, como que estamos, como que ficamos diante desse quadro que vanguardista, né? Sim. Toda revolução, ela vai provocar mesmo mudanças significativas, né? E nós podemos considerar o advento da internet como a grande revolução. Estamos colhendo frutos mesmo, né? Já temos aí pesquisas e já temos como dizer, a partir do acompanhamento, não só da psicologia, né? Antropologia, sociologia, várias áreas têm se dedicado mesmo a acompanhar os impactos positivos, né, que a gente não pode desconsiderar, claro. E negativos também, né? Então, a gente conseguiria, aí, do ponto de vista longitudinal, pensar na geração Y, crianças aí, né, atuais. Temos a geração Y, a geração que a gente vai chamar de nativa na internet, aquela geração que nasceu mesmo com a tecnologia à disposição. Temos a geração X, que são pessoas aí de 40, 50 anos de idade, né, que é a nossa geração, e nós vamos ter formas diferentes também, né, de nos apropriar da tecnologia, do acesso. E a gente vai ter aí avós e bisavós da geração Z, da geração Y, que também vão estar sendo impactados, né? Então, se a gente pega aí a infância, que é nosso grande lugar de pesquisa, pensando que vai ser possível acompanhar por mais tempo, né? A gente tem aí orientações muito pontuais, né? A gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, Sim. que tem sido muito rigorosa no sentido de apresentar dados muito significativos, dizendo mesmo dos prejuízos, né? Então vamos falar primeiro desses, né? Das perdas que o acesso precoce à internet podem acontecer. Só para você ter ideia, né? A orientação é uma criança até 2 anos de idade, ela não deve ser exposta a nenhuma tela. E aí nós estamos falando da televisão, aí nós estamos falando, né, do smartphone, do tablet, do computador. E a gente encontra aí crianças praticamente na maternidade ganhando de presente equipamentos tecnológicos aí que certamente ela rapidamente vai aprender, né, a utilizar. Então, enquanto perdas aí a geração Y, nós estamos chamando a atenção para isso, para uma precocidade que amplia essas perdas e esses prejuízos, né? Então, uma criança de 1 ano de idade, ela tem que estar imersa em atividades, em interação, que vão, na verdade, potencializar habilidades que vão ser necessárias às relações. E a gente vai encontrar aí os pais dessa geração, né? Então, vamos pensar, pais da geração Y, mesmo pais da geração X, que vão fazer um mau uso até da tecnologia. Dar um smartphone para uma criança de meses, de 1 ano, para que essa criança fique quieta num restaurante, isso mesmo, né? Enquanto essa mãe, esse pai, essa família possam tá tendo um tempo ali para se divertir, mas esquecendo aí que essa criança ela está sendo exposta precocemente e está perdendo o que vai ser necessário ser desenvolvido. É claro que ganhos tem, né, Afonso? A criança ela vai poder, a partir dos 2 anos, usar mesmo as tecnologias para aprender, né? Então tem formas muito lúdicas e muito gostosas aí, mas a gente tem sempre que ficar atento ao excesso dessa exposição e à própria precocidade. Agora, Mônica, fala pra gente um pouquinho, pode ser de forma resumida, mas não tão resumida, o que é a geração X, o que é a geração Y, o que é a geração Z? Como se chegou a esses conceitos e o porquê? Tá. Né? Com a chegada da internet, né? Então ontem, fazendo 30 anos aí que a web pública ela está no mundo,
Então, a partir daí, os estudos eles começam a perceber que o impacto das possibilidades da rede mesmo, do cyberespaço, ele chega de forma diferente nas idades. Então, a gente vai considerar aí a geração Z, as crianças, que já estão nascendo mesmo aí a partir de uma geração Y, que é nativa, que transita na internet com toda facilidade. A geração X, ela vai tendo aí que se haver. Então, nós vamos dizer que não tem hoje como não responder de uma forma positiva, até do ponto de vista da aprendizagem, às tecnologias, e fazer uso delas nas diversas áreas. Certo. Então, essa construção é para a gente poder pensar que a cada 7 anos, que é mais ou menos 7, uma década, muda-se radicalmente. Então, vamos pensar da geração X para a geração Y, ou mesmo para a geração Z, tem dificuldades ou tem características do ponto de vista de habilidades que são gritantes. Fazer o uso do touchscreen, isso aí para quem está nascendo com os equipamentos, isso é natural. Para nós, não. Então, nós ainda vamos encontrar a geração X fazendo aí os seus movimentos mais descoordenados. Então, é nesse sentido aí, de pesquisas mesmo. Alguns espíritas dizem que essas crianças, essa geração Z, que são os espíritos já evoluídos, por isso que está aparecendo tanto gênio, tanta gente inteligente, as coisas... Cada um, obviamente, puxando a sardinha da sua brasa, Mas qual é o impacto que está causando essas gerações em relação aos avós, principalmente, Mônica? Isso eu acho que é algo que tem que se preocupar. Sim. Porque antigamente, tem até aquelas musiquinhas, A casa da vovó é uma beleza, É uma maravilha a casa da vovó. Havia todo aquele contato de avô com filhos, ou com os netos, melhor dizendo. Ia para a fazenda, não tinha nada de tecnologia. Uma época que nós vivemos, Sim. Na infância nossa, foi isso. Quem está nessa faixa etária nossa aí. Hoje chama o menino para ir para a roça. Ninguém quer saber. Ir para a casa da vovó, nem quero ficar mexendo lá com o meu smartphone, meu celular, meu tablet. Vai querer saber e vai querer ir se tiver o Wi-Fi disponível. Então, o que é comum mesmo, o que é rotineiro para a geração Z e Y, é que, na verdade, vai fazer a diferença. Então, os avós dessas gerações, eles estão tendo que se adaptar a isso também, o que é interessante, o que acaba provocando até uma certa inclusão digital. Então, avós vão estar preocupados também em ter conexões com a internet, para que os netos... Exato, e os benefícios, eles também são de... Avós, eles podem hoje fazer chamadas de vídeos, acompanhar o desenvolvimento de um neto que às vezes está em outro país, Afonso? Então, tem questões interessantes nesse contexto também. Agora, há ganhos e perdas, Mônica? Sem dúvida. Claro, sim. A maior... Há um parâmetro, para assim dizer, há mais ganhos do que perdas? Queremos acreditar que desde que haja um equilíbrio mesmo, no uso das tecnologias aí, e que haja, como a gente está aqui falando da infância, da adolescência, da idade adulta e mesmo da velhice, quanto mais cedo, mais importante o monitoramento, mais importante que pais, educadores, eles acompanhem esse uso e esse trânsito. Aí a gente equilibra mesmo, as perdas, os prejuízos ao desenvolvimento. Mas aí o que a gente vai encontrando à medida que torna-se adolescente ou mesmo adulto, a própria autonomia vai fazer com que esses sujeitos, eles percam um pouco, qual que é o limite. Nós já temos aí quadros mesmo patológicos, vamos dizer, de transtornos, a partir de uma compulsão mesmo. Exato. Isso aqui, nós vamos falar daqui a pouco, Mônica, porque a gente sabe que o uso desenfreado tem causado problemas de saúde. Sim. Quer seja na visão, quer seja de coluna, porque, vamos colocar de lado aqui assim, quer dizer, o sujeito hoje, você anda na rua, você vê ele assim, o tempo todo. Sim.
Então está dando problema na coluna. A questão ergométrica. Exato. E também, a cadeira aqui está sem rodinha hoje. O comportamento, principalmente as más influências, né? Hoje mesmo aconteceu uma tragédia lá em São Paulo que dizem que nas investigações que estão se fazendo, parece que os caras foram influenciados por algum tipo de jogo, de internet, etc. E isso é algo comum, isso está sendo constante no mundo, né? Aquele jogo da baleia azul, que levava as pessoas a se suicidarem. Mas é uma série de coisas que a gente vai falar daqui a pouco, no próximo bloco, sobre as influências nocivas da rede social no comportamento das pessoas e como fazer para evitar, né, Mônica? Claro. 998506500 é o telefone celular para você ligar participando, deixando sua pergunta, ou WhatsApp 999860326. Ligue e participe ou mande sua mensagem ao final do programa. O sorteio dos kits de brindes da Milo Odontologia, que fica na Praça da Santa Casa, no consultório do doutor Marcos Alexandre Milo Simões. A gente volta já já, aguarde. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Imagine um clube todo seu, onde você tem muitas vantagens, mais promoções, mais ofertas, preços exclusivos. Faça parte do Clube Mais Drogaria Minas Brasil. O cadastro é rápido e simples, pelo site ou em uma das nossas lojas. Baixe o aplicativo e ao fazer suas compras é só informar que você faz parte do Clube Mais. Clube Mais Drogaria Minas Brasil. Um clube de vantagens só para você. Olá, meu nome é Marcos Milo, sou cirurgião dentista há mais de 25 anos realizando tratamentos odontológicos de alta complexidade. Convido você a conhecer a Milo Odonto. Na Milo Odonto, o seu tratamento é personalizado e humanizado, com criterioso planejamento e execução. Utilizando equipamentos da mais alta tecnologia, realizamos enxertos e implantes com próteses de última geração, inclusive com as famosas facetas. Tudo isso para que você tenha o melhor da odontologia. Aqui na Milo Odonto, não cuidamos somente da sua saúde orofacial, cuidamos de você. Não precisa ir longe para cuidar de quem é especial. Clínica Terapêutica Amigos do Resgate. Um lugar de confiança com tratamento personalizado para dependentes químicos e alcoolismo. Clínica Terapêutica Amigos do Resgate. A água mineral Viva é uma das mais leves do mundo. Sua fonte fica num paraíso preservado no coração de Minas. Possui certificados internacionais que atestam sua qualidade e pureza. Aqui em Montes Claros e região, você já sabe. A Viva Norte é a distribuidora oficial da Água Viva, a melhor água do Brasil. Beba Água Viva e sinta a diferença. Beba saúde. Seja um dos nossos representantes. 3212-1043. Decore e pratique esta lição. Não jogue papéis e lixo nas calçadas, ruas e lotes. Cidade limpa, povo educado, exemplo de uma nação soberana. Uma campanha da Halley. Não importa se é dia ou noite, domingo ou feriado, contrate a equipe Big Lar da Halley. A Halley tem uma equipe especializada para cuidar bem do seu patrimônio ou do seu evento. Halley, 3222-1885 e 99986-8529. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. De volta com o Fala Doutor, estou entrevistando hoje a psicóloga Mônica Alves. Ela está falando aqui para a gente sobre as mudanças no comportamento depois do advento da internet, né? Da web pública, depois que a internet dominou o espaço mundial. E hoje, muito mais do que a internet em computadores que a gente tinha algum tempo atrás, que mal você tinha um chat de bate-papo ou entrava em algum grupo de conversas, etc., e sites. Hoje você tem em suas mãos, né, uma ferramenta que
te conecta com o mundo inteiro através de várias redes sociais. Tá? Várias mesmo. Então, você está ligado com o mundo na palma da sua mão. E isso, claro, trouxe uma mudança de comportamento muito grande, né? Mudança muito radical, gente. Um modo, principalmente da pessoa se expor, tá? Ixi, se for falar aqui cada caso, né? Então, isso, obviamente, tem feito com que o choque de cultura, tá? Comece a aparecer de forma mais evidente. E aí a gente está vendo ação e reação, não é? Uns sendo liberais ao extremo e voltando o conservadorismo para poder tentar refrear um pouco o excesso de liberdade que para muitos chega a ser a libertinagem, não é? E aqueles que se entendem libertinos acham que não são. Aliás, melhor dizendo, aqueles que fazem uso da libertinagem acham que não são, que aquilo é absolutamente normal. Até onde é normal ou não é normal, até onde é legal ou ilegal, como conviver com isso nos tempos de hoje, como os pais enfrentarem uma situação dessa com suas crianças que são da geração Z, minha amiga Mônica. O que fazer? É o grande desafio, né? Não vai haver retorno, né? Não vai haver modos de relacionamentos aí baseados no que foi os nossos relacionamentos com os nossos pais, né? Então, os pais da geração Z, né? Os pais das crianças aí atuais, têm na mão mesmo esse grande desafio, né? A orientação de adiar ao máximo, sabe, Afonso? A exposição, ela é muito importante nesse sentido mesmo. Quanto mais maturidade essa criança tiver, mais ela vai conseguir entender o que os pais precisam explicar, né? Dos riscos, dos desafios, dos ganhos também que essa criança vai ter, né? Então, essa lógica mesmo de, a partir dos 2, 3 anos de idade, né, essa criança ela já vai começar a entender também horários estabelecidos, né? Ela não vai ficar com o telefone, com o smartphone na mão o dia todo, ela não vai comer enquanto está aí fazendo uso. Então, quanto mais madura do ponto de vista mesmo, né, do desenvolvimento aí cognitivo, afetivo e social, melhor para os pais no sentido dessa orientação e desse acompanhamento, né? A gente vai ter ganhos significativos. Então, o grande desafio é fazer essa balança, né? Mas a gente percebe também que muitos pais, eles estão acabando, né, sem saber mesmo como conduzir isso tudo, que não é fácil, contribuindo mesmo para que essas crianças fiquem mais expostas, né? Então, eu dei o exemplo anterior de crianças de 1 ano de idade no restaurante, né, com um smartphone na mão, enquanto os pais têm tranquilidade. Isso se repete dentro das casas, né? Então, enquanto a mãe está fazendo almoço, essa criança fica na frente da televisão 2, 3, 4 horas. Então, isso tudo, na verdade... Babá eletrônica, né? Exato. Vai trazer uma falsa ideia, né, de que estamos ganhando, né? A mãe pode até ganhar tempo, a babá pode até ganhar tempo, mas a gente precisa considerar essa criança que está em desenvolvimento e que precisa da interação. Ninguém substitui, né, Afonso? Claro. Pai, mãe, a brincadeira, o afeto que as relações elas despendem e que são fundamentais mesmo para a saúde psíquica na infância, que vai alicerçar, né, que vai, de uma certa forma, construir uma base para que essa criança vá gradativamente dando conta de se conter, de não fazer uso na adolescência o tempo inteiro, né, de não desenvolver mesmo um transtorno a partir de algo que deve ser benéfico, né? A internet, ela vai nos conectar, nos possibilita ampliar relações, nos possibilita ter informações diversificadas, né? Então, ela a princípio, os benefícios, eles são enormes, né? Eu penso que cabe a todos nós essa gerência, né, desse uso. Sem dúvida. E tem que se ter o cuidado também, Mônica, de orientar bem os filhos no sentido de que o que está na internet não é verdade absoluta. Claro, né? Sim, a gente vai trabalhar aí com a ideia de fake news, né, de o que é realidade e o que é fantasia,
né? Então a gente precisa também ir mostrando desde a infância para que essa criança perceba mesmo a distância entre esses mundos, porque o mundo da fantasia ele é muito sedutor, né? Ele é muito mais bonito, mas ele não é real, né? Esse mundo real ele precisa também Vamos competir, pegar né? fatos recentes que foram de grande repercussão na mídia. Aquela senhora lá no Rio de Janeiro, da família de grandes lutadores de jiu-jitsu, né? Da família Grace, Grace, né? Sim. Se envolveu pela internet com um garotão. No primeiro encontro, o garotão espancou a mulher, que quase matou. Sim. Né? Sim. Esse é um dos casos de grande repercussão. E por aí afora, a gente vê vários e vários outros casos de relacionamentos que começam à distância e terminam no casamento. Sim, Não a é? gente teria, né, essa Aqui- possibilidade nova. Né? Aqui em Montes, quer dizer, pode ter um lado bom, porque eu conheço o caso de casais que estão super felizes, se conheceram pela internet, Sim, tem pouco vários. tempo de convívio, casaram e estão andando super bem. Em contrapartida, há vários outros casos, né? Aqui em Montes Claros nós tivemos um caso da Janinha, né? Ali no Alto São João. Isso, era minha aluna Era sua naquela aluna, época. né? Exato. É, Então, um caso que Triste, tomou repercussão né? nacional. sim. Quer dizer, conheceu um rapaz pela internet e desembocou no assassinato. Sim. Isso pelo Brasil está o tempo todo, né? Com certeza. Ah, Como é. evitar Esse caso isso, que né, você Mônica? traz, É né, difícil, né? esse recente do Rio, ele nos inquieta porque foram meses de contato, É. né? Então, assim, tem um conhecimento que é possível de ser estabelecido, né? Então, apesar da distância que a internet ela estabelece, né, você vai gradativamente se aproximando das pessoas, fazendo amizades, né, estabelecendo relacionamentos amorosos e como você coloca muito bem, alguns vão ser muito positivos. O complicado é conseguir localizar à distância elementos aí que possam nos deixar em alerta, né? Então, problemas mesmo de personalidade, agressividade, impulsos que não são contidos, isso presencialmente é mais fácil da gente acompanhar e localizar do que a distância. Então, a distância você consegue aí montar um perfil. Você aparece quando você está bem, não é isso, Afonso? Aham. Você se apresenta da melhor forma, até a sua aparência, né? No dia a dia é difícil de manter um pouco esses personagens. Então, eu acredito que muito desses desencontros e dessas tragédias aí que acontecem, né, a partir do contato virtual, eles vêm muito disso. São pessoas que vão esconder muito de características ruins que têm, né, para conquistar. Né? Então, é uma pena isso. É. Né? Mônica, já tem aqui perguntas pelo WhatsApp, daqui a ótimo. pouco vão chegar pelo telefone. Né? Essa aqui é muito interessante porque está em ciminha do assunto que a gente está tratando. Claudinei Paulo do Centro. Tem um filho de 8 anos. Qual é o tempo disponível para usar tablet e jogos eletrônicos durante o dia? Eu vou pegar a orientação da Sociedade Brasileira de Certo. Pediatria, que eu acho que é bem interessante. Então, até os 2 anos, nada. De 2 a 6 anos, seriam 2 horas. Isso vai aumentando assim. Então, de 6 anos até 12, até o final da infância, 4 horas de exposição à tela. Aham. Né? Então, os pais eles devem dosar aí um pouco o uso da televisão para assistir algum filme, algum programa, um pouco o uso dos celulares e dos equipamentos. Né? Então, seria aí no dia 4 horas. Né? O 4 restante, horas, né? para que essa criança possa se divertir, investir em atividades físicas, em contato com outras crianças, com você enquanto pai, estudar, obviamente, cuidar das atividades da escola. Então, se a gente pega aí o dia de uma criança, ele precisa ser preenchido para que esse desenvolvimento ele se amplie mesmo, se Aham. potencialize. Né? Sei. Tem uma pergunta aqui que foge um pouco do contexto, do tema abordado,
mas ela é interessante e importante, porque tem muita gente que deve estar vivenciando esse mesmo problema. É a Maria Rosilene, do bairro São Judas. Ela gostaria de saber da doutora se uma pessoa que tem mania, prazer de dizer que está doente, pode ter algum problema psicológico. Inventa doença para chamar a atenção, pois os exames médicos não acusam nada. E todos os dias ela queixa de uma dor diferente. Será que um psicólogo ajudaria nesse caso? Parabéns pelo programa. Boa noite. Maria Rosilene de São Judas. Maria Rosilene, certamente, né, essas questões aí, elas são de ordem psi, né? Nós vamos dizer que as doenças em si, elas trazem ganhos secundários, né? Então, o que seria ganho secundário? Né? Então, se eu estou doente, eu tenho mais atenção das pessoas, eu tenho mais cuidados, né? Então, tem pessoas que, na verdade, elas vão procurar por doenças para conseguir esses ganhos secundários, de todas as ordens, né? Então, é mais carinho, é mais atenção, é mais afeto, é mais cuidado, né? Mas se essa pessoa está fazendo isso de forma constante, é importante ver o que é que está faltando, né? Nessas ofertas aí, para que essa pessoa consiga isso tudo sem ter que recorrer, né, a doenças, a sintomas. Sei. Deixa eu mandar aqui uns abraços a algumas pessoas que estão aqui enviando mensagens, né, pelo WhatsApp. O Beto Tibo, né, também mandou aqui um abraço, né, querendo participar do programa. A Rosilene Alves Rocha, Lisboa, do bairro Maria Cândida, também ligou, parabenizando pelo tema abordado. Pedro Passarinho, né, também sempre participando, ligou parabenizando pelo tema. E o Moisés ligou aqui também, mandando um abraço, está assistindo ao programa. Muito obrigado a todos vocês. E daqui a pouco a gente começa, no próximo bloco, as perguntas que estão sendo enviadas pelo telefone, viu, Mônica? A gente vai a um pequeno intervalo e volta já, aguarde. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A água mineral Viva é uma das mais leves do mundo. Sua fonte fica num paraíso preservado no coração de Minas. Possui certificados internacionais que atestam sua qualidade e pureza. Aqui em Montes Claros e região, você já sabe. A Viva Norte é a distribuidora oficial da Água Viva, a melhor água do Brasil. Beba Água Viva e sinta a diferença. Beba saúde. Seja um dos nossos representantes. 3212-1043. Olá, meu nome é Marcos Milo, sou cirurgião dentista há mais de 25 anos realizando tratamentos odontológicos de alta complexidade. Convido você a conhecer a Milo Odonto. Na Milo Odonto, o seu tratamento é personalizado e humanizado, com criterioso planejamento e execução. Utilizando equipamentos da mais alta tecnologia, realizamos enxertos e implantes com próteses de última geração, inclusive com as famosas facetas. Tudo isso para que você tenha o melhor da odontologia. Aqui na Milo Odonto, não cuidamos somente da sua saúde orofacial, cuidamos de você. Imagine um clube todo seu, onde você tem muitas vantagens, mais promoções, mais ofertas, preços exclusivos. Faça parte do Clube Mais Drogaria Minas Brasil. O cadastro é rápido e simples, pelo site ou em uma das nossas lojas. Baixe o aplicativo e ao fazer suas compras é só informar que você faz parte do Clube Mais. Clube Mais Drogaria Minas Brasil. Um clube de vantagens só pra você. Não precisa ir longe para cuidar de quem é especial. Clínica Terapêutica Amigos do Resgate. Um lugar de confiança com tratamento personalizado para dependentes químicos e alcoolismo. Clínica Terapêutica Amigos do Resgate. Ideia, movimento e ação.
Programa República, toda quarta, 10h30 da noite, com reprise aos domingos, 3 da tarde. Só aqui na TV Gerais. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. De volta com o Fala Doutor, converso hoje com a psicóloga Mônica Alves sobre um tema extremamente importante, gente. A internet na vida da gente, redes sociais na vida das pessoas, o que isso tem causado no comportamento das pessoas, né? De crianças, adolescentes e adultos. No bloco passado a Mônica falou sobre as crianças, né? O que se deve fazer. Agora, Mônica, vamos lá. O grande problema é que a geração Y, que é dos adolescentes, né? O que isso está fazendo com essa turma jovem? A turma jovem parece que enlouqueceu nos tempos de hoje. Não só adolescentes, né? São adolescentes e jovens adultos, né? Nós vamos estar chamando dos nativos, né, da internet. Então, nascer imerso à tecnologia tem aí seus benefícios, tem seus ganhos, né? Então, uma geração que tem aí na mão um poder muito grande, né? De se desenvolver, de criar habilidades, projetos, situações. Mas, certamente, as questões aí que são maléficas mesmo ao desenvolvimento, elas têm se apresentado. E muito disso, a gente estava discutindo anteriormente, né? Sim. De uma certa forma, responsabilidade de quem está acompanhando desde sempre. E aí os pais, alguns estão mandando as suas perguntas, né? Nós sabemos da dificuldade, não tem uma receita, né? Não é simples conduzir todas essas mudanças, né, de comportamento que a tecnologia tem apresentado. Mas é importantíssimo que os pais eles invistam nisso, né? Então tem estratégias aí que são interessantes que algumas famílias conseguem. Por exemplo, limitar mesmo o uso dos smartphones no horário de almoço. Na hora de dormir, ninguém vai usar. Então, recolhe o celular da família toda. Então, são tentativas para que nós não nos afastemos aí do que é considerado como mais importante, que é essa interação. Essa interação, principalmente nessa geração Y, ela tem se perdido, né? Os pais da geração X, eles, né, somos nós, esses pais que estamos lutando para dar o que não tivemos aos nossos filhos, que estamos trabalhando de manhã, de tarde, de noite, né, para poder, de uma certa forma, garantir um futuro, mas, ao mesmo tempo, podemos estar pecando no presente, né? Porque aí nós não temos tempo de monitorar, nós não temos tempo de fazer esses acordos, nós não temos tempo de acompanhar o que os nossos filhos, adolescentes e jovens estão vendo e postando na internet. E a gente está vendo aí comportamentos que são comportamentos preocupantes, né? Então, uma geração que tem sido muito superficial nas relações com a própria família, nas relações com os amigos. É uma geração que é muito imediatista, né? Então, é uma geração que posta algo e espera uma resposta instantânea e imediata. E se isso não acontece, há todo um impacto negativo na autoestima, né? na própria relação que essa pessoa estabelece. Então, a geração Y, ela requer mesmo todo um olhar nosso na tentativa mesmo de amenizar o que a gente está percebendo aí como impacto negativo. Ô, Mônica, a relação superficial, até mesmo no aspecto intelectual, né? Eu imagino. Sim. Porque antigamente havia uma frase muito interessante, né? Os intelectualoides, aqueles que têm cultura de almanaque, né? Quer dizer, cultura de almanaque, vocês da geração mais recente não vão lembrar, mas havia muito tipo de almanaque que se produziam, das grandes editoras, Sim. de assuntos diversos, né? Tinha o Almanaque Abril, que era o mais famoso deles, né? Então, no Almanaque Abril, você tinha informação de todo tipo, né? Mas era informação rasa, superficial. Não era a informação de uma enciclopédia, né? Sim. Hoje, então, com o Dr. Google, ou o pai Google de Aruanda, como queiram chamar aí, que entende de tudo você tem ali informação,
Até mesmo monografia, tem até um site aí que você chupa e rouba monografia, né? Quer dizer, o que está acontecendo? Quer dizer, a pessoa ficou preguiçosa. Ah, não, vou ali no Google, pego ali. Até o estudo ficou um pouco mais prejudicado. É óbvio que tem aqueles que vão com certeza seguir, então, assim, mas a maioria ao não. mesmo tempo que a gente tem uma informação diversificada e disponível, o que é fantástico, nós não podemos também confundir informação com formação. A formação ela é fundamental. É a formação que vai te mostrando e te dando consciência de que aquela informação pode não ser verdadeira, de que você precisa checar outras fontes, de que aquela informação ela não serve à sua vida, né? Então tem uma mistura, né? Como se a informação fosse minha. E não é bem assim, né, Afonso? Tem que haver todo um cuidado com a formação, com essa apropriação, com essa aprendizagem importante. O Beto Tibo, ele fala aqui, tem 2 filhas e me preocupo muito com relação ao uso abusivo das redes sociais. Ele quer saber se isso pode atrapalhar o desenvolvimento psicológico delas. O uso abusivo, com certeza, né? O uso abusivo, ele vai impactar em questões fisiológicas, né? Então, se você tem aí as suas filhas e elas fazem uso excessivo, né, das telas e dormem tarde, consequentemente, elas vão ter problemas no outro dia ligados a sono. Isso altera a questão alimentar, né? Então, a gente já percebe mesmo toda uma mudança de alimentação, de horário e até de quantidade. Então, essa exposição nociva, eu estou citando exemplos assim, bem fisiológicos. Do ponto de vista psicológico, certamente, né? A gente vai encontrar aí a dificuldade na própria sociabilidade, né? Muito diferente de você se relacionar com alguém à distância, teclando, dando a sua opinião, falando, né, sobre o que você pensa, protegido por essa distância. Isso é muito diferente de uma relação presencial. Então, a gente está encontrando aí essa geração Y, né, adolescentes e jovens, meio que, né, introspectivos, meio que emburrecidos nessa lógica mesmo do trânsito social, né, de saber conversar, de saber se aproximar de uma pessoa, de ouvir, né, e de alimentar mesmo essa relação. Então, o seu filho aí, adolescente, ele está no quarto, ele sai porque você está xingando e chamando a atenção, ele vem na sala, ele solta um comentário qualquer, ele volta. Né? Então, assim, há toda essa superficialidade para tentar também fazer com que esteja mantido, algo que a gente sabe que já mudou. Né? Mônica, a Adriana Souto do Renascença e o Fábio Fernando da Vida Exposição fizeram perguntas que você acabou, nesta resposta ao Beto aí, respondendo, né? Qual tempo devemos deixar os filhos e crianças e adolescentes, né? Sim. Usando o computador ao longo do dia. E o Farley, crianças que ficam brincando nos jogos celulares, pode atrapalhar o desenvolvimento deles na escola e na relação afetiva. Exato, né? Muito bem colocado. O Pedro Passarim, do Cândido da Câmara, mandou aqui abraços, né? Tanto pelo WhatsApp quanto também pelo telefone. Um abraço mais uma vez, Pedro. Tony do Chapéu, parabenizando o programa. Um abraço, Tony. Muito obrigado aí pelo carinho, tá? Tem aqui mais perguntas, Mônica. O Paulo Afonso, do Major Prates, ele quer saber se tirar o celular dos filhos, crianças ou adolescentes, é algo terrível, drástico demais? Em alguns momentos, né, nós vamos entender que seria a mesma lógica de tirar um brinquedo preferido há algumas décadas, né? Então, seria uma forma de reprimir comportamentos que não são desejados. Então, tem pais que vão fazer isso mesmo, que vão, para castigar, retirar o celular, né? Mas a gente sabe também que esses castigos, eles precisam de uma responsabilização da própria criança ou do próprio adolescente. Ele tem que entender, né, que um comportamento que está sendo apresentado é ruim para ele, né, que essa medida tão drástica, né, retirar um equipamento, um objeto que é seu, né, se ela está sendo necessária é porque algo muito ruim está se apresentando, né, Afonso? E acabou de chegar a pergunta da Larissa Albuquerque, né? O que a doutora Mônica acha de tirar o celular em forma de castigo?
Falo isso porque seja tenho filhos necessário. adolescentes e quando desobedecem ou não estudam ou fazem tarefas, coloco de castigo de celular. Ó, Larissa, lá em casa nós fazemos a mesma coisa, eu e minha esposa. O menino não com obedeceu, todas as dificuldades. tira o celular. Aí, Sim. o Juarez da Silva do Roxo Verde quer saber a diferença entre psicólogo e psiquiatra, né? Tem muitas pessoas que ainda não sabem a diferença entre os dois profissionais. A psiquiatria é uma especialidade da medicina, né? Então, para ser psiquiatra, tem que fazer primeiro a medicina, e a psicologia é uma ciência, uma profissão outra, né? Então, são bem diferentes. Trabalhamos muito juntos, né? Porque questões de ordem psicológica, elas podem requerer medicação, esse acompanhamento também dos profissionais e colegas da psiquiatria. Então, a gente trabalha aí muito nessa parceria. Recebendo aqui uma ilustre ligação de minha amiga Raquel Chaves, diretora da 98 FM, lá do bairro Bituruna, mandando um abraço aqui, parabenizando o programa. Raquel, minha amiga, beijão pra você, tá? Amiga de muitas datas, né, Raquel? Não pode falar quantos anos, mas é uma companheirona antiga, gostamos muito de você. A Flávia Sacramento, Mônica, lhe mandou aqui uma pergunta, pergunta não, né? Querendo saber aqui se o programa é ao vivo e falou: meu nome é Flávia Sacramento, sou amiga e colega de Mônica. Sim. Parabéns, minha amiga, pelo tema abordado, ela disse Muito aqui. obrigada, Flávio, um abraço. Né? André Pimenta, do Morada da Serra, também está querendo saber o tempo ideal para deixar crianças e adolescentes nos computadores, Facebook, Instagram, etc. A Mônica já respondeu. Já respondemos, né? E a Ana Luísa Lima, do Centro. Essa pergunta é difícil. Diga. Como saber criar os filhos atualmente? Nossa. São rebeldes, folgados e atrevidos. Não saem dos computadores. Como saber dosar os horários para que eles fiquem nos computadores? Saber dosar o horário até que é fácil. Agora, como criar? Eu penso que... Aí, né, Mônica. Será que estamos sabendo ser pais? Né? Eu penso que o ponto, assim, talvez que a gente precisa mais se perguntar é isso, né? O que é ser pai, o que é ser mãe? Né? Porque essa resposta, ela é fundamental para a gente poder construir essa relação, né, com os nossos filhos. Então, não tem uma mágica, não tem um guia, né? Ser pai e ser mãe é muito difícil, vai requerer sacrifícios, vai requerer adiar um monte de projetos em prol de cuidar do desenvolvimento daquele que chegou, né? Então, a gente percebe muito isso. Tá difícil, eu deixo para lá. Tá difícil, eu vou delegar. Mas não tem como fazer isso, né? Desde que você se torna mãe e se torna pai, é sua mesma responsabilidade. Sim. E cobrar desses filhos, né? Assim como o pai e mãe têm responsabilidades, o filho precisa ter, desde sempre, né? Então, quanto mais cedo nós apresentarmos a esses filhos a realidade, as dificuldades que a vida nos apresenta, quanto mais cedo nós tentarmos fazer uma parceria mesmo, como família, provavelmente mais fácil vai ser conduzir as dificuldades que certamente vão se apresentar, né? Não tem como fugir delas. Ok, Mônica. Deixa eu mandar um grande abraço aqui também para outra grande amiga que mandou aqui. Uai, tô ligada, abraços. Minha grande amiga Dala Serpa. Um abração para você, Dala. Publicitária, manda aqui o nome da sua agência para a gente poder divulgar também, tá, minha querida? Mônica, a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já já. Ok. Aguarde aí, mande sua pergunta. WhatsApp 998603626 ou pelo celular 998506500. Sorteio do kit de brindes da Milodonto daqui a pouquinho no final do programa. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Não precisa ir longe para cuidar de quem é especial. Clínica Terapêutica Amigos do Resgate. Um lugar de confiança com tratamento personalizado para dependentes químicos e alcoolismo. Clínica Terapêutica Amigos do Resgate. Olá, meu nome é Marcos Milo, sou cirurgião dentista há mais de 25 anos realizando tratamentos odontológicos de alta complexidade. Convido você a conhecer a Milo Odonto. Na Milo Odonto,
O seu tratamento é personalizado e humanizado, com criterioso planejamento e execução. Utilizando equipamentos da mais alta tecnologia, realizamos enxertos e implantes com próteses de última geração, inclusive com as famosas facetas. Tudo isso para que você tenha o melhor da odontologia. Aqui na Milodonto, não cuidamos somente da sua saúde orofacial, cuidamos de você. A água mineral Viva é uma das mais leves do mundo. Sua fonte fica num paraíso preservado no coração de Minas. Possui certificados internacionais que atestam sua qualidade e pureza. Aqui em Montes Claros e região, você já sabe. A Viva Norte é a distribuidora oficial da Água Viva, a melhor água do Brasil. Beba Água Viva e sinta a diferença. Beba saúde. Seja um dos nossos representantes. 3212-1043. Imagine um clube todo seu, onde você tem muitas vantagens, mais promoções, mais ofertas, preços exclusivos. Faça parte do Clube Mais Drogaria Minas Brasil. O cadastro é rápido e simples, pelo site ou em uma das nossas lojas. Baixe o aplicativo e ao fazer suas compras é só informar que você faz parte do Clube Mais. Clube Mais Drogaria Minas Brasil. Um clube de vantagens só pra você. As notícias e os fatos que são destaque em Montes Claros. A prestação de serviço, os assuntos que interessam o seu dia a dia. De segunda a sexta, 6:30 da tarde. Com reapresentação 10 horas da noite. No Jornal Gerais. Apoio Farmácia Real, Casa de Carne Sumaré, Clínica Odontológica Brasil Horto, Empório da Pizza e Feira Livre, seu supermercado online. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. De volta com Fala, doutor. Conversando hoje com a Mônica Alves, psicóloga, falando sobre os desafios, né, de criar filhos nesse mundo globalizado de internet. Não só de criar filhos, né, Mônica? Os desafios da vida. Sim. Com esse mundo globalizado de internet. Mas desembocamos aqui na geração Y e aí os pais ficaram muito preocupados, não é? E aí, mais uma pergunta aqui de pai preocupado. Mônica, a Verônica Santos do Major Prates. Depois que meus filhos começaram a usar o celular, meus problemas com eles se tornaram imensos, insuportáveis, pois a luta para largar o celular é constante e diária. Cortar o uso do celular seria uma medida correta e plausível? Já até abordamos, né? Sim, só já bem rapidinho. Não cortar, né, mas negociar melhor o tempo de uso, né? Então, seus filhos, eles precisam conseguir fazer suas tarefas, cumprir com suas obrigações e também poder usar, né, Afonso? Então, a tentativa de equilíbrio mesmo. Talvez não seja o celular que trouxe, né, um monte de problemas. Os problemas, eles se apresentam a todos nós, a todas as gerações, né? Talvez o uso do celular, ele distancia você do seu filho, fica mais difícil o acesso a ele para que ele te escute e isso certamente vai trazendo, né, mais conflitos. Né? Mônica, voltando aqui a essa geração Y, que é a grande maioria da população, né, a juventude, o comportamento mudou radicalmente, né? A gente vê aí, óbvio, tem pessoas que continuam dentro da normalidade, dentro do padrão de normalidade. Mas ao nos depararmos com pessoas que são influenciadas por redes sociais ou que são influenciadas por sites, são influenciadas por jogos e que no ponto de querer tirar a própria vida ou tirar a vida de outras pessoas, se deixar levar de tal forma... Como abordar esse tema, como tratar isso, Tem sido muito preocupante, né? Então, essa geração Y, que a gente está dizendo aqui, né? que são os nossos filhos, né? Filhos de uma geração que tem lutado por melhorias, mas que tem provavelmente se afastado um pouco nessa luta, né? Da relação com seus filhos, isso tem trazido um certo vazio. Então a gente percebe aí adolescentes e jovens adultos com uma vida
onde eles não conseguem localizar um sentido, onde essa ausência mesmo da própria interação traz toda uma dificuldade mesmo, né, a esse jovem. A gente sabe aí do cyberbullying, a gente sabe do sofrimento que alguns vão ser expostos na rede e às vezes a não monitoramento mesmo dos pais acaba fazendo isso, né? Esse adolescente, esse jovem adulto, ele está exposto, né? Ele está aí de uma certa forma procurando preencher esse vazio, né? E às vezes preencher esse vazio é ceder e mergulhar no mundo virtual de uma forma onde ele não consegue retornar. Então a gente está encontrando aí fenômenos, né? Onde jovens eles vão se identificar com personagens, onde jovens eles vão aí de uma certa forma incorporar papéis e vão às vezes fazer atuações aí que são muito tristes, né? Do ponto de vista mesmo de agredir, de mostrar ao mundo real algo que provavelmente ele está vivenciando, ele está sentindo na própria pele, às vezes muito sozinho, né? Às vezes... Isso parte de pessoa de comportamento normal ou alguém que já tem algum problema de ordem psiquiátrica ou psicológica, Mônica? Porque é complicado, se deixar influenciar assim... É complicado a gente generalizar, né? Mas a gente pode dizer que há sim, provavelmente desde a infância, algumas características, né, que às vezes passam despercebidas. Talvez seja essa fragilidade mesmo de lidar com as relações, com a frustração, com a cobrança do mundo real, né? Então, é como se não conseguíssemos nos preparar para o que a vida adulta ela vai nos apresentar, né? Então, muitas das atuações, das passagens ao ato, né? Hoje a gente teve aí um episódio triste, lamentável, né? Onde jovens eles vão incorporar personagens de um jogo, né? Um jogo onde matar, onde, né, ser cruel, onde agredir é o objetivo, né? Então sai das telas e isso chega ao mundo real, né? Então tem algo da ordem de uma normalidade que é rompida. Então podem ser jovens comuns, jovens aí como os nossos filhos, né? Mas que precisam sim de se haver com isso tudo. Eu penso que nós, enquanto sociedade, precisamos também pensar, né, o que é que está acontecendo com as nossas relações, né? Então, essas perguntas todas elas são muito pertinentes, né? Nós pais precisamos, né? E o psicólogo está apto, né, Mônica, a ajudar com a certeza, família nesse né? momento. A psicologia, a tão psiquiatria, difícil, né? Tá. Ela está aí, disponível. Mônica, infelizmente, o tempo nosso acabou. Sim. Passa rápido, né? Mas foi um prazer. Todo Agradeço meu, aí de todo novo, nosso, né, o espaço de para todo telespectador, com certeza. Sim. Né? Me ajuda aqui, nós vamos fazer o sorteio de 2 kits de brindes, né? Claro. Um lá ambos da Milodonto, né? Clínica dentária, de um dos profissionais mais gabaritados que eu conheço aqui da cidade de Montes Claros, tá? Que está o melhor, o doutor Marcos Alexandre Milo Simões, ali na Praça Honorato Alves, Praça da Santa Casa. Tá. Mônica, me ajuda aqui, por favor. Ajuda. Você vai... escolher qualquer um. Vieram 2 aí, tira um sem olhar. Quem ganhou foi Larissa Albuquerque, do Cândida Câmara. Larissa, um desses kits aqui é seu. E o outro, vamos aqui, vamos jogar para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quem ganhou aqui a pergunta pelo WhatsApp foi o Beto Tibo. Beto, um desses... Parabéns também. Parabéns. Um desses aqui também é seu, tá? A gente vai mandar informações para o Beto pelo WhatsApp, onde ele pode apanhar o seu kit de brindes. E a Larissa, a gente liga para você, Larissa. Mônica, muito obrigado. Por Excelentes nada. informações. Estou à disposição. Até uma próxima oportunidade. Até. Fala, doutor, fica por aqui. A gente se encontra na quarta-feira que vem. Boa noite e até lá. Boa noite. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição.